Bem-vindos ao The Debate. Olha, hoje a gente vai mergulhar num problema que está se espalhando quase que silenciosamente por sermões, por conteúdos digitais, o uso de citações teológicas incorretas ou às vezes até inventadas. É o que alguns estão chamando de teologia de Facebook. E o fenômeno, eu acho, é bem mais sério do que parece. Exato. E assim, o centro da nossa discussão vai girar em torno de uma solução que estão propondo que é fascinante, mas ao mesmo tempo bem controversa, né? O uso da inteligência artificial. A questão central que a gente vai explorar aqui é se a IA é uma ferramenta indispensável para resgatar a integridade do discurso teológico ou se, na verdade, ela é um atalho arriscado que pode nos levar a uma erudição ainda mais superficial. Perfeito. Eu vou defender a posição de que a IA, claro, se usada com critério, é um recurso tecnológico não só útil, mas eticamente necessário para proteger a verdade histórica e, com isso, fortalecer a autoridade de quem ensina. E eu vou argumentar do outro lado, que essa nossa crescente dependência da IA para esse tipo de verificação pode acabar virando uma muleta, sabe? Mascarando a falta de um estudo profundo e nos fazendo ignorar nuances que são essenciais na aplicação pastoral do conhecimento. Olha, para começar, eu preciso ser bem direto aqui. Eu vejo essa onda de citações falsas como uma praga mesmo, uma praga. Ela corrói a autoridade teológica de uma forma muito perigosa, porque o problema fundamental é a confiança. Pensa bem, se um pastor ou um professor erra em algo pequeno, algo que pode ser verificado com uma busca rápida, como é que a congregação vai confiar nele quando ele falar sobre as grandes doutrinas, sobre os pilares da fé? O exemplo mais clássico que todo mundo já ouviu é a famosa frase atribuída a Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. É uma frase bonita, poética, mas é historicamente falsa. E o problema, assim, vai além da autoria. Essa citação distorce a teologia do próprio Francisco, que, como mostram fontes como o estudo de Gode de 2012, era um pregador itinerante, um homem que valorizava a pregação verbal explícita. A frase apócrifa sugere um tipo de quietismo que era completamente estranho a ele. É justamente aqui que a IA se torna uma ferramenta poderosa. Modelos de linguagem avançados podem funcionar como uma espécie de verificador de autoria e fonte, cruzando a informação com bases de dados gigantescas em segundos. E para mim o ponto final é ético. Atribuir palavras a alguém que nunca as disse é no mínimo uma forma de falso testemunho histórico. Viola o espírito do 9º mandamento. Usar a IA para checar as fontes demonstra um compromisso fundamental com a verdade. Eu não discordo de forma alguma da importância da precisão. Acho que isso é inegociável. A minha questão é outra. Será que a IA é a solução certa para o problema de fundo? Eu tendo a ver que o problema real não é a falta de uma ferramenta para checar fatos, mas sim uma cultura de superficialidade que incentiva a gente a procurar frases de efeito, citações impactantes, sem o trabalho duro de realmente estudar as fontes. E nesse cenário, a IA não se torna uma solução, mas uma muleta. Ela terceiriza o dever de casa do estudioso, entende? Pega este contra-exemplo. A citação "humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo". A IA vai nos dizer corretamente que a frase exata é do Rick Warren no livro Uma Vida com Propósitos e não do C.S. Lewis, a quem ela é constantemente atribuída. A ferramenta certa na literalidade, sem dúvida. Mas é aqui que a nuance entra em jogo. Embora a frase não seja literalmente de Lewis, ela sintetiza de forma brilhante um conceito profundamente lewisiano, como o O'Flaherty aponta na análise dele de 2017. A minha preocupação é: será que, ao nos apegarmos a um certo preciosismo acadêmico, focando só na autoria literal, a gente não corre o risco de perder o valor pastoral imenso da síntese que o Warren fez? Minha desconfiança é que a confiança cega na IA cria uma falsa sensação de segurança. A ferramenta não é infalível e, mais importante, ela não tem o discernimento humano para navegar a complexidade do contexto e da aplicação pastoral. O seu ponto sobre o valor pastoral é interessante, mas ele me leva a uma preocupação ainda maior. A credibilidade é a
a moeda de troca de qualquer comunicador, especialmente no contexto da fé. Usar a IA para, digamos, limpar os sermões dessas imprecisões não é preciosismo, é uma questão de respeito. Respeito pela história, respeito pelos autores que a gente cita e, acima de tudo, respeito pelas pessoas que nos ouvem. É integridade. Mas que tipo de integridade a gente está construindo? Uma que depende de um verificador externo? Não vejo dessa forma. É uma integridade que usa as melhores ferramentas disponíveis para garantir a acurácia. A perda de uma frase bonita como a de Warren Lewis, mesmo que útil, é um preço muito pequeno a pagar para manter a confiança. Imagine um jovem na congregação que admira C.S. Lewis, vai para casa, pesquisa a citação e descobre que ela não é dele. A dúvida que se instala ali não é só sobre aquela citação, a dúvida se espalha para tudo que foi dito junto com ela. A credibilidade, uma vez arranhada, é difícil de recuperar. A IA nos oferece um meio de fortalecer essa base de confiança, de garantir que não estamos construindo sobre areia. Entendo perfeitamente o argumento da confiança, mas a minha provocação é: e se essa credibilidade obtida via IA for só uma fachada? Ela pode mascarar uma falta de engajamento real e profundo com as fontes? A verdadeira erudição, a autoridade que realmente inspira confiança, não vem de saber se uma citação é correta. Vem de entender por que o autor original escreveu aquilo, qual era o seu contexto, suas motivações, o debate em que ele estava inserido. A IA nos dá a resposta, o quê? Mas ela pode nos roubar o processo de descoberta, o porquê e o como. Mas uma coisa não anula a outra. A ferramenta não precisa substituir o processo. Mas ela pode facilitar tanto a substituição que o processo se torna raro. O trabalho de ler a obra de Francisco de Assis, de mergulhar nos escritos dele para sentir o seu zelo pela pregação, é infinitamente mais formativo para um pregador do que simplesmente perguntar a um chatbot se a frase é dele. A credibilidade genuína, aquela que perdura, nasce desse estudo árduo, dessa imersão, não de uma verificação de 5 segundos que nos dá um selo de academicamente correto. A gente corre o risco de criar uma geração de comunicadores que parecem corretos na superfície, mas que são rasos em seu conhecimento. Eu vejo a sua preocupação com a superficialidade, mas eu enquadraria a questão de forma diferente. Não vejo a IA como um substituto para o estudo, mas como uma evolução natural das ferramentas de estudo que a gente sempre usou. Ninguém hoje em dia diria que usar um léxico digital grego ou um software bíblico como o Logos é sinal de erudição superficial. Pelo contrário, são ferramentas que potencializam, que aprofundam a pesquisa, permitindo que a gente faça conexões que levariam meses de trabalho manual. A IA se encaixa, para mim, exatamente nessa categoria. Você realmente acredita que são a mesma coisa? Um léxico me dá dados brutos. Eu ainda preciso fazer todo o trabalho de interpretação. E com a IA, se usada corretamente, também. Eu não estou defendendo um uso preguiçoso. O que eu chamo de prompt do detetive de citações não é um atalho. É um método sistemático. Você não pergunta só, essa frase é de Lutero. Você instrui a IA. Verifique a autoria desta citação. Se for falsa, rastreie sua primeira aparição documentada. Forneça a fonte primária e explique o contexto histórico em que a atribuição incorreta surgiu. Isso força o pesquisador a ir além do sim ou não. Ele é obrigado a lidar com as fontes, a entender a história do erro. É usar a tecnologia para refinar o nosso trabalho, para nos levar a perguntas mais profundas, não para evitá-las. Eu aprecio essa abordagem mais metódica, mas ainda vejo uma diferença fundamental. Um léxico ou uma concordância me fornece dados para que eu, a intérprete humana, faça a análise e chegue a uma conclusão. Um modelo de linguagem, por sua própria natureza, tende a oferecer uma conclusão pré-formulada. Ele sintetiza e entrega um veredito. O exemplo da citação da macieira, atribuída a Martinho Lutero, é perfeito para ilustrar isso. Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje plantaria uma macieira. A IA vai informar, corretamente,
que a primeira referência a essa frase data de 1944, como documentado pelo Ellinsen em 2015, séculos depois de Lutero. Exato, ela corrige um erro histórico grave. Onde está o problema? O problema é o que essa resposta rápida e correta nos faz perder. A verificação verdadeiro-falso está certa, mas ela pode fazer o pesquisador simplesmente descartar a citação e seguir em frente. Ao fazer isso, ele ignora a questão histórica mais fascinante. Por que essa frase foi atribuída a Lutero, especificamente no contexto do pós-guerra na Alemanha? A resposta envolve a necessidade desesperada de esperança, de reconstrução e o uso da figura monumental de Lutero para dar peso a essa mensagem de resiliência. A IA, ao simplificar a questão para um binário de autenticidade, pode nos fazer perder essa camada rica e complexa de interpretação histórica. Ela pode, involuntariamente, promover o simplismo ao nos entregar a resposta antes mesmo que a gente tenha a chance de formular a pergunta mais importante. Confesso que esse exemplo do Lutero é poderoso. Ele mostra que o porquê do erro pode ser tão instrutivo quanto a correção em si. Mas isso me leva de volta à questão ética, que para mim tem contornos mais absolutos. O 9º mandamento nos proíbe de dar falso testemunho. A intenção pastoral de comunicar uma boa ideia, como a esperança no pós-guerra, justifica o uso de uma atribuição que a gente sabe que é falsa? A gente está falando de falso testemunho no mesmo sentido de uma mentira deliberada num tribunal? Acredito que o contexto importa, né? Para mim, sim. Ao atribuirmos uma citação a Lutero, estamos fazendo uma afirmação histórica. Martinho Lutero disse isso. Se ele não disse, a afirmação é objetivamente falsa. É um falso testemunho histórico. A ética da comunicação, por mais nobre que seja, não pode se sobrepor à ética da verdade. A verdade do conteúdo de uma frase e a ideia de esperança não valida a mentira sobre sua origem. A precisão, nesse caso, não é um luxo acadêmico, é a base sobre a qual toda comunicação honesta deve ser construída. Você não estaria abrindo uma porta perigosa para que qualquer um justifique qualquer imprecisão, desde que sinta que capturou o espírito do autor, onde a gente traça a linha. Essa é a questão central. Onde traçamos a linha? Eu concordo plenamente que a mentira deliberada, dizer Lutero disse isso sabendo que é falso, é eticamente errado. Ninguém está defendendo isso. Mas a gente precisa introduzir a nuance da comunicação eficaz. Voltando ao caso Lewis Warren, eu não acredito que o Rick Warren estivesse dando falso testemunho. Ele estava, na minha visão, traduzindo um conceito teológico complexo, presente em toda a obra de Lewis sobre orgulho e humildade, de uma forma acessível, memorável, para milhões de leitores que talvez nunca lessem mero cristianismo. A ética pastoral também envolve a responsabilidade de comunicar a verdade de maneira que as pessoas possam entender, internalizar e aplicar em suas vidas. Mas ao custo da precisão histórica, a intenção justifica o meio? Não é tão simples. Há um perigo real em um foco obsessivo na precisão literal que pode, em alguns casos, atrapalhar a comunicação do conceito teológico central. A sua pergunta é boa. Onde traçamos a linha? E a minha resposta é que essa linha é definida pelo discernimento pastoral, algo que uma máquina não pode oferecer. Será que é eticamente mais valioso ser literalmente preciso, mais frio e incompreendido, do que ser conceitualmente fiel, mais claro e transformador? A questão não é tão preto e branco. É um equilíbrio delicado entre a ética da precisão, que é fundamental, e a ética da comunicação, que também é uma responsabilidade pastoral. A IA só consegue operar no campo da primeira, ignorando completamente a segunda. Para sintetizar minha posição, eu reafirmo que, na era da desinformação em que vivemos, a verificação de fatos deixou de ser um luxo acadêmico para se tornar uma responsabilidade ministerial básica. A inteligência artificial, quando usada com o rigor que eu descrevi, é uma aliada poderosa e necessária nessa tarefa. Não se trata de substituir o estudo, mas de aumentá-lo. É uma forma de garantir a precisão, honrar a verdade histórica e, acima de tudo, manter a confiança sagrada daqueles que nos ouvem. A integridade do nosso ensino começa com a veracidade das nossas fontes. E eu concluo minha perspectiva com um alerta.
Embora a precisão seja, sem dúvida, um objetivo nobre, a dependência à crítica e crescente da inteligência artificial arrisca substituir a disciplina da erudição pessoal por uma verificação superficial e algorítmica. A tecnologia deve ser uma serva do estudioso, uma ferramenta para auxiliar a pesquisa, não sua substituta. O verdadeiro entendimento, a sabedoria que realmente transforma vidas, não vem de uma resposta rápida de um algoritmo, mas do engajamento lento, profundo e, por vezes, difícil e desconfortável com as fontes originais. Fica claro que, no fundo, o que nos une é um compromisso com a verdade e a integridade. A nossa divergência não está no quê, mas no como, e nos riscos e benefícios das novas ferramentas que a gente tem à disposição para alcançar esse fim. Exatamente. Este diálogo expôs uma tensão que é central para a comunicação teológica hoje. O desafio constante de equilibrar o rigor da precisão histórica com a necessidade da aplicação pastoral eficaz. O material que a gente analisou não nos dá uma resposta fácil, mas nos faz um convite. Um convite à reflexão sobre como essas novas tecnologias nos forçam a reexaminar, com mais cuidado do que nunca, as nossas próprias práticas de estudo e de ensino.